Ok, aluno. Eu não te falei que seria muito rápido? Então, por favor, joga no quadro. Vamos lá para a nossa revisão da aula de hoje. Confere comigo? Pois é, os homens que mudaram o mundo. Lembra? Essa aula ela é inédita, até porque ela vai trazer muitas informações a respeito dos grandes nomes. Professor, mas teve fulano, o ciclano e o beltrano. Não tem problema. Eu acabei reunindo aqueles que todos os demais foram importantes, mas para a nossa aula eu preferi pegar esses que eu abordei agora. Eu poderia pegar outros nomes contemporâneos, por exemplo, ou da Idade Média, da Idade Moderna, mas eu quis marcar, pontuar aqueles que tiveram assim grande impacto, né, na sociedade. Então, por isso que o nome da aula é Os Homens que Mudaram o Mundo, através de seus pensamentos e ações. Aula parte 2. Aula 54.2, então vamos lá. Pensadores políticos. Aí eu trouxe para vocês, eu trago a imagem do Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário, era de origem alemão, ele é alemão, e ele começa então a falar sobre algumas obras. Ele tinha a ideia do socialismo, comunismo, né? Criticava abertamente o sistema capitalista. Então, Karl Marx foi responsável pela fundação da doutrina comunista. Mas vejam só, o lance é o seguinte, mesmo com suas escritas, com seus deixados aí, o pensamento de Karl Marx, ele era aplicado, poderia ser aplicado no século XIX. Foi quando, depois da segunda Revolução Industrial, ele começa a ter esse pensamento. Pensamento comunista, uma divisão. Porém, quem iria bancar tudo isso? Nós temos pessoas que têm pensamento contrário a Karl Marx. Tudo bem que na época, quando ele aborda essa situação, era uma outra realidade. Ele criticava abertamente o sistema. Mas qual que ele defendia? O comunismo. Qual seria essa organização do comunismo? Iria dar certo? Você viu aí, ao longo do tempo, algumas nações que colocaram em prática acabaram se desfazendo. Com uma orientação política voltada para a esquerda, então ele era contra a quem estava no poder, que era, digamos, direita. Então, professor, Karl Marx era sempre do pensamento contrário? Não seria do pensamento contrário, mas o inverso. Desde os tempos da faculdade, ele costumava participar de debates e de lutas estudantis. Olha aí. E isso, o debate, na verdade, vai aflorando, faz com que você alcance mais conhecimentos. Sigmund Freud é um outro nome, é o famoso pai da psicanálise. Ele vai ser o maior nome incontornável na cultura ocidental contemporânea. Aos 17 anos, entrou para o curso de medicina e vai virar clínico especializado em neurologia, estudo dos neurônios, né? Ele desenvolveu um método próprio chamado de psicanálise, que abandonou a hipnose e seguiu em direção à associação livres com o desejo de alcançar áreas mais remotas do inconsciente. Ali, no teu cérebro, nós temos área que nunca foi atingida, então, por que não conquistar? Chegar até essa área. Então, através dos seus métodos, Freud, ele avança. Os líderes espirituais, eu tenho Jesus Cristo,
nesse resumo, eu trago Jesus Cristo e o Siddhartha Gautama, como também tivemos Mahatma Gandhi, né? Tivemos aí o Maomé. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, cidade da Judéia, provavelmente no ano 6 antes do calendário. A data do nascimento de Jesus Cristo é ainda uma incógnita. Muito se fala que foi dia 25 de dezembro, mas essa data era uma celebração de uma festa solstícios de inverno, que era aquela noite mais longa do ano, que parece que não acabava, né? E aí se fala que ele possivelmente teria nascido. A própria Bíblia, ela não traz o nascimento de Cristo. Traz essa ideia de 25 de dezembro da festa do solstício. Filho de José, que era um carpinteiro, e de Maria, que segundo o dogma cristão, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Nasceu no final do reinado de Herodes Antipas e acabou em 4 a.C., quando Roma dominava a Palestina. Aí o outro nome que eu trago, Siddhartha Gautama, é o nome de nascimento daquele que ficou mais conhecido como Buda. Então, todas as vezes que vocês lerem o nome Buda, pode saber que se trata de Siddhartha Gautama. Se tornou um grande líder religioso e fundou a religião budista. Apesar de ele ter nascido em berço abastado e ter tido uma vida confortável numa Índia repleta de miséria. Como eu expliquei, ele acaba saindo do seu palácio, vai visitar o mundo, peregrinar por aí e conhece o sofrimento do povo. Então ele acaba doando todos os seus pertences para poder seguir essa vida religiosa. Buda estava voltado para a reflexão, para a meditação e para o pensamento sobre o outro. Então tem pessoas que acabam reunindo esses conhecimentos. Por exemplo, onde tem praia, em alguns locais de praia, as pessoas têm por hábito, no pôr do sol, baterem palma pelo sol que o aqueceu durante todo o dia. O sol está findando, está se escondendo, então as pessoas vão lá e vão bater palma. Oh, obrigado. Isso são os naturalistas. É uma coisa bacana, eu presenciei isso lá em Jericoacoara. As pessoas foram para o monte daquelas dunas e ficavam contemplando. Querido não, ele é bonito. E o nosso sol do Rio Madeira também é muito bonito, tá bom? Mas agora eu vou te deixar para fazer as atividades e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Me pegou, né? E eu estava aqui. Ok. Então vamos lá. Alunos, que nós temos aqui. Joga no quadro. Vamos lá para a primeira pergunta. Questão de número 1 diz o seguinte. Olha só, aluno. Eu tenho mais aqui. Tem a letra E. A repercussão negativa ao regime político-racial instalado na África do Sul envolveu a maioria da população local, que são os negros, e organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Várias manifestações foram realizadas contra o apartheid, sendo o principal líder desses movimentos A. Mahatma Gandhi, B. Frederico de Klerk, C. Thabo Mbeki, D. Nelson Mandela e E. Tom Jobim. Qual seria a resposta? Claro que a resposta dessa questão
vai ser a letra D, Nelson Mandela. Lembra que Nelson Mandela foi preso em 1964 pelo regime. Ele pegou prisão perpétua. Ele vai ser libertado em 1990. Logo ele se candidata e sai presidente da África. Fechou? Nelson Mandela, então, é ele que vai liderar o movimento do apartheid na África. Questão número 2. Ela diz o seguinte: minha contribuição foi somente demonstrar que, primeiro, a existência de classes é o resultado de determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. 2. A luta de classe levará a uma ditadura do proletariado. 3. E tal ditadura não é mais do que uma transição para o fim das classes sociais e uma sociedade sem classes. Ok. Para Marx, a ditadura do proletariado é um período de transição a alcançar a meta de uma sociedade sem classes. Esse processo se daria a partir a abolição da propriedade privada e coletivação dos meios de produção. B. A abolição das leis trabalhistas, liberdade de negociação entre patrões e empregados. C. Confirmação de um governo autocrático que concentre todo o poder. D. Confirmação dos interesses individuais para o desenvolvimento econômico e social. Qual que seria aí, aluno? Lembra aí? Minha contribuição foi somente demonstrar que a existência da classe é um resultado de determinada fase histórica do desenvolvimento da produção. 2. A luta de classe levará a uma ditadura do proletariado. E 3. Tal ditadura não é mais do que uma transição para o fim das classes sociais e uma sociedade sem classe. Para Marx, a ditadura do proletariado é um período de transição para alcançar a meta de uma sociedade sem classe. Esse processo se daria a partir da abolição da propriedade privada e coletivização dos meios de produção. Acabar com a propriedade privada e coletivizar, isso aí era o pensamento de Karl Marx. Fechou? Bom, questão número 3. Ela diz o seguinte: a chegada dos espanhóis à América e a notícia do feito da expedição de Colombo chamaram a atenção de Portugal, país vizinho que havia décadas dedicava-se à expedição marítima. Uma série de negociações pela divisão das terras encontradas foram feitas e chegou-se a um acordo conhecido como A. Tratado de Madrid. B. Tratado de Tordesilhas. C. Tratado de Badajoz. D. Tratado de Alcaçovas. E Tratado de Santo Ildefonso. E aí? Qual seria a resposta? Claro que Tratado de Tordesilhas. A chegada dos espanhóis à América e as notícias do feito da expedição de Colombo chamaram a atenção de Portugal. Lembrando que na explicação da aula eu falei sobre Colombo, grande navegador genovês, que presta serviço para os espanhóis. Por isso que entra essa questão aí voltada para Colombo. A chegada dos espanhóis, na verdade, comandada por Cristóvão Colombo, chamaram a atenção de Portugal, país vizinho que havia décadas dedicava-se à expedição marítima. Colombo chega em 1492 na ilha de Guaranaí, em São Salvador. Quando ele descobre seria a América.
Ele nem imaginava que teria chegado em um novo continente. Tão obcecado em querer chegar às Índias, que ele vai chamar os nativos de índio. Colombo morre achando que teria chegado às Índias. Incrível, né? E com base nisso, em 1422, é dado como achado a América. Em 1493 é criado a bula intercoiteira. E em 1424 é criado o Tratado de Tordesilhas, graças à grandiosidade de Cristóvão Colombo. Hora do Enem, agora é com vocês. Vamos lá. A questão 4, ela diz o seguinte. Freud acredita que as doenças psíquicas seriam tratadas a partir da psicanálise, que encontra o ser humano apenas doenças físicas. B, da psicanálise, que seria a cura pela fala. C, da psicanálise, que seria a solução dos males do corpo. D, da psiquiatria, que se manifesta para solucionar os males do espírito. E E, da psiquiatria, que seria a cura pela fala. Qual seria então a resposta? A resposta da questão vai ser a letra B. B de bola. Freud acredita que as doenças psíquicas seriam tratadas a partir da psicanálise, que seria a cura pela fala. Então, quando a pessoa ela faz a regressão e começa então a trazer memórias, e aí é quando você... Olha, é incrível, né? Ok, então, meus queridos, essa foi a nossa aula, os grandes homens que mudaram o mundo, e eu aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau!